Por que o Lula foi o maior presidente do Brasil? Artigo escrito por Edgar Dias de Vasconcelos. Você pode não gostar do Lula. Pode imaginar que ele seja corrupto, vigarista, bandido, um político espertalhão. Pode pensar tudo do Lula, mas você não tem como negar a história. Lula, na história do poder político, foi o maior presidente da República. Isso é estatístico. Você não tem direito de ser um imbecil, um idiota ignorante. Tem que conhecer a história do Brasil. Quando Lula chegou à presidência, o Brasil era a 15ª economia. Quando Lula deixou a presidência, o Brasil era a 5ª economia, superando os gigantes do norte da Europa, a própria França. Quando Lula chegou à presidência, o Brasil devia quase $1 trilhão para o Fundo Monetário Internacional. Lula pagou a dívida. Ainda emprestou $180 bilhões para o Fundo Internacional. Quando deixa a presidência, entregou quase $500 bilhões para o Tesouro. Todos os presidentes do Brasil aumentaram a dívida externa. O Lula foi o único que não pegou dinheiro emprestado e pagou a dívida. A respeito da dívida interna, o Lula foi o presidente que fez diminuir a dívida interna. A respeito da pobreza, todos os presidentes do Brasil, a pobreza aumentou. Lula, em seu governo, tirou 36 milhões da miséria e criou 22 milhões de novos empregos. Evitou de milhões de velhinhos morarem como mendigos de rua, com o direito à aposentadoria após 70 anos. O Lula colocou milhões de negros, mulatos e descendentes indígenas nas universidades. Em seu governo criou mais universidades que todos os presidentes juntos. Na história política do Brasil, foi no governo do Lula que os pobres compraram mais carros, geladeiras, televisores, celulares e casas. Foi no governo do Lula que a população pobre teve mais direito aos bens materiais. A pergunta fundamental: por que um homem tão bom e generoso vai acabar como bandido? Será preso sem direito político. A nação brevemente voltará a ser como sempre foi em governos anteriores. A 15ª economia, porque já é a 10ª, voltará ao Fundo Monetário Internacional e o povo, essencialmente miserável, como sempre foi. Aceito pacificamente a prisão do Lula. Se fez alguma coisa, tem que pagar. Mas proponho um desafio à nação brasileira. Antes de prender o Lula,
que a Justiça peça à Receita Federal que faça um levantamento dos bens materiais de todos os políticos. Eu tenho desconfiança que a nação ficará pasma. O Lula será possivelmente o mais pobre deles. Faça isso. Se for ao contrário, pena perpétua para o Lula. Escrito por Edjar Dias de Vasconcelos.